Smiling Friends é uma série de animação adulta que segue as aventuras de alguns personagens bastante estranhos que trabalham em uma empresa ainda mais estranha, que é totalmente dedicada a fazer os outros sorrirem. Com isso, os personagens principais são obrigados a lidar com todo tipo de maluco. E mesmo que tudo pareça perdido, eles sempre conseguem dar um jeito de cumprir seu trabalho e colocar um sorriso no rosto de seus clientes. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no primeiro e segundo episódio da segunda temporada de Smiling Friends. Tudo começa com o Charlie e Pin indo trabalhar e dando de cara com o Alan jogando água em um mendigo de baixa resolução que não queria sair da frente da empresa. Mas acontece que Pin conhecia muito bem aquele mendigo. Ele era o Gimli, um personagem de jogo antigo que o Pin adorava na infância. Mas a fama de Gimli havia ficado para o passado, porque agora ele era uma celebridade obsoleta, que sobrevivia das migalhas de seu passado glorioso. E vendo esse estado deplorável de seu ídolo, Pin decide ajudá-lo a se reerguer novamente. Mas o Charlie era totalmente contra essa ideia, simplesmente porque isso não fazia parte de seu trabalho. Porque os Smiling Friends tinham apenas uma única regra, que era fazer tudo que o cliente pedir até que ele sorrisse. E como o Gimli não pediu ajuda, ele não podia ser considerado um cliente. Temos que concordar que essa regra ela é bastante perigosa, e o Charlie vai perceber isso logo logo. Porque quando ele entra pra dentro da empresa, um malucão musculoso e mal-humorado invade o lugar e pede a ajuda dele pra sorrir. E por causa disso, Charlie é obrigado a seguir aquela regra de fazer tudo que o cara pedisse até que ele sorrisse. Porém, o cara não era nem um pouco amigável, e ele só queria se aproveitar da única regra da empresa. Enquanto isso, Pin e Alan levam Gimli de volta para a empresa que costumava fazer seus jogos e vão falar com o CEO do lugar, que era esse gordinho aí, e pedir para que ele lançasse um novo jogo do Gimli. Mas o gordinho se recusa a fazer isso, porque ele acreditava que ninguém gostava mais do Gimli. Então, o Gimli lembra que ele era o rosto da empresa. E se você prestar bastante atenção, vai ver que a silhueta dele tá até na entrada do prédio. Então, ele ainda é alguém importante. Mas o CEO insinua que as coisas iriam mudar logo logo, porque ele arrumou um novo personagem para assumir o rosto da empresa, que no caso era esse bichão aí. E assim, depois que Gimli quase espanca o CEO, Pin e Alan o levam embora. Mas, furioso, o gordinho diz que não ia deixar que lançassem um jogo independente do Gimli, porque ele era sua propriedade para ficar parado. E assim, ele só monta no bichão e vai matar o Gimli. Enquanto isso, o Charlie ainda fazia tudo que o malvadão pedia. E olha só pro estado deplorável dele, ele simplesmente virou a empregadinha do malvadão. E não aguentando mais isso, Charlie começa a implorar para que o cara sorrisse. E o que ele faz? Isso mesmo, arranca o nariz do Charlie. Depois disso, apavorado, Charlie coloca seu nariz no gelo e liga para a emergência. Mas o malvadão não deixa e diz que talvez a única coisa que o fizesse sorrir fosse cortar a cabeça do Charlie. Mas aí, Pin, Alan e Gimli aparecem sendo perseguidos pelo CEO e o bichão. Só que o malvadão odiava nerds, e por isso ele simplesmente mata o gordinho sem pensar duas vezes. E depois disso, estranhamente, o malvadão finalmente consegue sorrir, cumprindo assim, mais uma vez, o trabalho dos Smiling Friends. Mas, sem um mestre, o bichão não sabia o que iria fazer da vida, e o Gimli não aguentava mais ficar sozinho. Então, vendo isso, os dois resolvem se juntar e tentar alguma coisa diferente, que no caso era criar um jogo junto, que rapidamente se torna um grande sucesso. E desse jeito, todos terminam felizes, quer dizer, menos o Charlie. E sabe qual que é o mais doido de tudo? O malvadão, ele aparentemente se apaixonou pelo Charlie e ele lamentava ter espantado a única pessoa que já se preocupou com ele. Agora vamos falar um pouco sobre o segundo episódio da segunda temporada, onde os Smiling Friends conversavam sobre política.
Mas o Charlie não estava nem aí para isso, porque ele acreditava que um único voto não faria diferença nenhuma. Além do mais, ele odiava se envolver com política. No entanto, para desgosto de Charlie, o chefe aparece dizendo que eles foram contratados para fazer o atual presidente sorrir. E assim, Charlie e Pin vão até a Casa Branca conversar com o presidente Jimbo, que, olhem só, era odiado pela maioria da população. Tudo porque esse presidente era uma verdadeira piada. Olha só pra isso, ele é um humano de verdade dentro de um desenho. E o pior de tudo é que ele só ficava comendo cordeiro o tempo todo, e era um verdadeiro bobão. Tá, mas como que esse bobão conseguiu virar presidente? Na verdade, ele era o vice-presidente, mas aí o presidente morreu depois de comer camarão estragado e ele automaticamente virou presidente sem esforço nenhum. E desde então, Jimbo diz que vinha se sentindo um verdadeiro lixo, principalmente devido aos milhares de comentários maldosos a seu respeito que estavam circulando pela internet. E só de olhar pra cara desse sujeito eu já não consigo parar de rir. Então já dá até pra imaginar o quão ruim eram esses comentários. Charlie até diz pro cara só desistir da presidência, que isso talvez o faria mais feliz. Mas Jimbo queria provar pra si mesmo que merecia o cargo. Além do mais, ele também queria que alguém gostasse dele. E depois de ouvir tudo isso, Pin, muito comovido, resolve ajudá-lo a se reeleger. Mas então, Charlie comenta que tinha acabado de surgir um novo candidato fortíssimo à presidência, o Sr. Sapo. Lembra dele? O drogado violento que tinha um programa de TV. Pois então, mesmo a propaganda política dele sendo extremamente perturbadora, ele acabou se tornando um candidato fortíssimo. Basicamente, Jimbo era tão odiado que qualquer um que se candidatasse recebia mais votos do que ele. E querendo melhorar a reputação de Jimbo, Pin resolve levá-lo para fazer um discurso. Porém, o cara tinha comido tanto cordeiro que ele fica com uma baita dor de barriga e se caga todo no palco, o que só aumenta a zoação com ele. Então, depois de colocar uma fralda no presidente e proibi-lo de comer cordeiro, Charlie acaba mostrando que o Sr. Sapo tinha um plano muito bom para recuperar a economia do país. E querendo mostrar que era o fodão da economia, o gênio do Jimbo usa seu poder de presidente para fazer uma transmissão ao vivo, onde diz que daria para cada cidadão do país $1 bilhão, o que segundo ele acabaria com a pobreza do país. Obviamente, esse plano dá terrivelmente errado, e a economia do país é completamente destruída. Afinal de contas, eles não tinham todo esse dinheiro para sair distribuindo. Mas, não deixando as idiotices do presidente abalá-lo, Pin resolve apostar na política externa para recuperar a reputação do Jimbo. E assim, Jimbo sobe no palco junto com o primeiro-ministro de um lugar chamado Plingostão, ou alguma coisa do tipo. E Jimbo trata o cara com o maior respeito e cordialidade possível. Trata o cara basicamente como um herói. O problema é que não era pra ele ter feito isso, era pra Jimbo ter condenado o cara, já que ele era um ditador sanguinário que eliminou uma raça inteira. Já tô ficando com dó desse cara, ele não acerta uma. E graças a tudo isso, o Sr. Sapo virou o principal candidato à presidência em todos os estados do país. Mas o Pin ainda não havia desistido e resolve apostar tudo que tinha no debate entre candidatos. Mas, cansado de ajudar esse fracassado, Charlie desiste e vai embora. Mas, como a Casa Branca era muito grande, ele acaba se perdendo nos corredores do lugar e, sem querer, vai parar em uma reunião de uma sociedade secreta de minhocas. Acontece que as minhocas secretamente controlavam todo o mundo das sombras, e inclusive eram elas que estavam ajudando o Sr. Sapo a se tornar presidente. Mas o Charlie não ligava nem um pouco pra isso, porque ele achava o atual presidente um grande babaca e ele era um grande fã do show do Sr. Sapo, principalmente de quando o sapo comia o bicho.
O problema é que as minhocas não sabiam que o sapo comia o bicho. E quando elas vão pesquisar, descobrem que os sapos também comiam minhocas. E por isso elas imediatamente desistem de apoiá-lo e começam a apoiar o presidente Jimbo. Afinal de contas, ele só comia cordeiro. E assim chega o grande dia do debate, que olhem só, era organizado e comandado pelas minhocas. Mas, cansado de tudo aquilo, o Jimbo assume publicamente que ele era um grande bobão inútil. Mas as minhocas dão um jeitinho de fazer isso parecer uma coisa boa, o que recupera parcialmente a reputação de Jimbo e deixa as eleições bastante acirradas. Mas no final, o Sr. Sapo ganha com apenas um voto de diferença. E revoltadíssima, as minhocas até revelam de quem foi o voto responsável por fazer o Sr. Sapo ganhar as eleições, que no caso era do Gleb. E assim, depois de perder as eleições, Jimbo vai relaxar na praia. A gente não vê o rosto dele, mas acho que dá pra assumir que ao deixar de ser presidente, ele finalmente voltou a sorrir. Então, é mais um trabalho cumprido dos Smiling Friends. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nessa playlist aqui, só de vídeos de Smiling Friends. Corre lá pra ver que tá bem legal.